Olá, alunos do segundo ano, aqui com vocês, é o professor de arte Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Trazer para vocês, galera, mais uma aula do PET 7 aí. Vocês estão em casa aí acompanhando as nossas aulas, fazendo as atividades. Sei que não está fácil para vocês, não. Então, mas vamos um pouquinho de sacrifício, que já está tudo terminando. E aí, queria pedir vocês, encarecidamente, para que vocês fiquem atentos, porque no dia 23 nós vamos encerrar ao PET 7, né? Essa semana a gente encerra o PET 7, mas dia 23 para dar o retorno para o professor. Né? Então aí vocês fiquem atentos, enviem as atividades de retorno para os professores, tá joia? Lembrando que hoje eu vou deixar disponível aqui também o formulário da semana 3 e 4, porque essa semana a gente vai trabalhar com as duas semanas juntas, 3 e 4, né, com o cronograma da Secretaria Estadual de Educação. E aí vocês vão acompanhando aí direitinho para vocês não perderem o pique, não perderem aí o ponto, né, do foco nessas atividades. E encerrando, dá o retorno para os professores de todo o PET, confere o professor se deu retorno, se chegou todas as semanas do PET, né, se os formulários estão em dia. Então é importante que vocês tenham esse contato com o professor para vocês saberem o que está sendo identificado. E aqueles alunos que não têm acesso a online devem procurar a escola para devolver o PET e aí vai ser recebido o PET lá e passado para a gente acompanhar aqui junto com vocês, tá ok? É importante isso. E dia 4 de janeiro a gente vai voltar às aulas, né, desse ano ainda, para a gente encerrar com o PET avaliativo. Nós teremos um recesso, um descanso aí de 2 semanas, Natal e Ano Novo, e aí retornaremos para que a gente possa continuar nossas atividades, tá bom? E aí vocês vão terminar o PET 7, dar os retornos para o professor, organizar, então o professor vai preencher tudo direitinho também para estar encerrando aí esse ano letivo, tá ok? Então é importante que todos fiquem atentos. Lembrando as progressões espacial também, vocês do segundo ano, quem tiver, entrar em contato com o professor para ver o que vai resolver, o que precisa ser resolvido, tá bom? Outra coisinha importantíssima isso aí para que vocês encerrem o ano letivo, tá bom, galera? Então a gente vai para a nossa aula de hoje, da semana 3, né? Vou postar no grupo essa aula de semana, 2 aulas, 3 e 4, vocês vão acompanhar com a gente aqui para a gente trazer todas as informações para vocês, tá ok? Então, como nós já falamos dos movimentos artísticos, das vanguardas, nós falamos primeiro do impressionismo, que impulsionou as vanguardas, falamos também das vanguardas europeias, né, que é direitinho, e hoje a gente vai falar desses 3 movimentos aqui, ó, cubismo, futurismo, expressionismo, que faz parte da vanguarda europeia, né? Então a gente vai estar retratando para vocês. E na próxima aula a gente vai falar sobre o Dadaísmo, surrealismo e abstracionismo. Então na página 144 agora vocês acompanham com a gente a aula aí, tá beleza, galera? Vamos lá, o cubismo é o primeiro movimento que a gente já traz aqui para a gente estar falando. Então, o cubismo, que é uma tendência aí, essa tendência de movimento, né, esse movimento artístico surgiu aí, influenciado aí por Paul Cézanne, que era um artista que retratava aí as características, as formas, usando aí a técnica, não talvez do cubismo, mas já teve os primeiros traços aí dessa influência. Mas aí o cubismo vai ser desenvolvido mesmo pelo Pablo Picasso e George Braque, né? Os 2 artistas de destaque aí desse movimento, né, que tiveram influência de Paul Cézanne, mas o que chama esse destaque é justamente pelas obras que eles vão produzir a partir dessa nova técnica que eles vão utilizar. Então, esses artistas abandonam as noções tradicionais, né, de perspectiva, né, sai daquela linha da imitação da natureza e vai buscar outras formas de representar os objetos, aquilo que ele vê. Então é aí que a gente vai estar entrando nessa característica. Desse modo aqui, ó, o artista cubista buscava o quê? Novas maneiras de retratar o mundo em sua volta, e para isso eles usavam o quê? As formas geométricas, né, que retratavam pessoas, objetos de forma singular, partindo das múltiplas dimensões, diversos pontos, né, trazendo ali os vários ângulos diferentes da obra, né, que você consegue ver um lado ou outro. Então essa obra é considerada uma obra tridimensional, não seja sendo pintura, né? Teve a escultura também, mas a característica chama atenção pelas formas geométricas que passam a ser retratado na imagem, né? Então a obra ganha uma forma de cubo
de lados, né, você consegue ver os ângulos, consegue ver as características dos traços, das formas geométricas. Então aí sai um pouquinho daquela característica tradicional lá de imitação da realidade, da natureza, da questão de tentar ser perfeita ali, e busca essa tendência diferente. Então aqui nós temos uma obra, por exemplo, das formas geométricas que são retratadas aí também, a representação de uma pessoa. Então, a forma cúbica, né, estão presentes também nos traços, nas características, ó, os ângulos, tá vendo? Então, os ângulos, né, então as obras aqui também estão dentro aqui também, ó, tá vendo? Então, nós temos aqui várias características, os ângulos, né, as formas redondadas, tudo, porque são todas as formas geométricas, elas fazem parte dessa característica desses artistas, o rosto, o cabelo, então tudo representa a forma geométrica aí. As principais artistas do movimento vão ser Pablo Picasso, 1871-1973, George Braque, 1872-1963, Fernando Léger, 1871-1955 e Juan Gris, 1887-1927. São os artistas que mais chamaram a atenção nesse momento. Tem outros também, mas esses aí foram os que mais destacaram, ok? E agora nós vamos falar sobre o futurismo, que é outra vertente da vanguarda, né, que traz aí essa tendência, né? Então, o futurismo tinha como principal característica a defesa do novo, né? Então, quando a gente fala futuro, esses artistas pensavam no futuro de uma forma de uma velocidade, que as linhas eram representadas em forma de velocidade, né? Que via aí com uma guerra, com uma forma na violência, uma forma de propulsão da sua arte, né? De fomentar isso aí, essa questão desse movimento. Nesse movimento artístico, a arte tipográfica, né, no sentido de arquitetura, no sentido a questão dos desenhos, né, de sair daquelas linhas tradicionais e trazer umas linhas mais versáteis, mais profundas, representando realmente na arquitetura, onde que vai as casas, os prédios vão ser características. Aqui no Brasil, por exemplo, destaca, por exemplo, essa tipografia, a questão de Brasília, né, que foi construída aí pelo um grande arquiteto Oscar Niemeyer, com característica futurista, né? Então, várias obras do Brasil de Oscar Niemeyer representam a questão futurista. E hoje os prédios, por exemplo, você vê um prédio todo cheio de contorno, um prédio mais aquele retinho, certinho, mas com ponte agudo para lá, para cá, as casas não ocupam mais aquelas sequências, aquelas janelinhas pequenas, não são portas maiores, com estrutura, frentes mais ovais. Então, chama atenção para a questão desse modelo. E na pintura também, os traços representam a velocidade, o tempo, então, que o futurismo representa aí. Então, Felipe Marietti, que era o responsável pelo futurista, já identificava aí como um dos ideais fascistas dessa época, desse período, que queria essas mudanças, né? Embora o movimento tenha enfraquecido após a Primeira Guerra, mas o movimento logo depois do dadaísmo e o concretismo vão sofrer influência desse movimento, entendeu? Também vamos basear nessa questão característica da guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, esses traços que representam o futurismo aí na pintura, tá vendo? Esses traços mais de forma descaracterizada, representa um pouco a característica da violência, questão toda, então, mas traz aí esses valores aí. Destaque do futurismo, Luigi Russolo, 1885 a 1947, Humberto Boccioni e José Sobral de Almada, 1893 a 1970, são alguns desses artistas aí. Agora nós temos o impressionismo, movimento que marcou também época, chama atenção pelas suas produções, porque ele representa a dramaticidade aí, a emoção, o sentimento, né, que a gente tem, que vai de dentro para fora, de fora para dentro, que as expressões trazem aí com a utilização desse sentimento, né? Então essa corrente buscou a expressão emocional, né? O que é a expressão? O sentimento. Então ele baseou nos estudos do sentimento, então por isso traz essa característica aí, né? Esses artistas romperam aí com o academicismo, a questão toda, mas trouxe novas formas. Então, o que eles procuravam representar é o sentimento em suas obras, né? O que ele queria demonstrar, o que os artistas queriam demonstrar essa característica. Os artistas procuraram expressar, alterando os princípios convencional, aqui ó, os princípios convencional, ok?
da arte em suas visões particulares do mundo carregado de dramaticidades. Então, ele disse que a gente vai estar retratando justamente para vocês essa questão aí, de forma que esses artistas baseavam aí nos estudos que representavam a questão do sentimento. Para tanto, o mestre dramatizava de modo bastante acentuado cores fortes, vibrantes, linhas e traços bem delimitados, fundidos, separados, né, rastelados. Então o artista passava a tinta em pasta grossa para justamente deixar aquelas marcas da dramaticidade, do sentimento que ele queria expressar naquele momento, se era a raiva, se era o ódio, se era o amor, se era a melancolia, se era a violência, se era a morte. Então as características estavam expressando. Então o artista queria ver como que eram esses sentimentos aí, trazidos aí pela questão do nosso ser humano, e aí representava de características dessa forma. O expressionismo se expandiu em outras formas da arte, como cinema, Paulo Alemão, do cinema alemão, russo, que exibiu aí as características, deixava em suas telas a dramaticidade, o uso do exagero, o expressivo, né? Então, aqui nós temos uma obra mais famosa do expressionismo, que é o Grito, né? Que traz essa questão aí, eles usam as cores fundidas, e eles usam dois tipos de cores só, galera, né? Que a gente entende que é característica. Cores frias e cores quentes, né? O azul, o violeta e o verde aqui, ó, são as expressões, né? Cores frias. E as cores quentes, dali o vermelho, laranja, o amarelo, expressos aqui. A gente não vai explicar essa obra, porque essa obra faz parte de um grito aí, expressa aí o medo, né? O sentimento do medo. Então ele representa o medo, parece, pelo estudo que a gente fez, é uma explosão de um vulcão. Então há um susto ali, o medo representado, um ápice ali, esse sentimento foi marcado aí. Não, essa dramatizada, exagero, essa tela fundida, separada, né, de uma forma que a gente não consegue entender quem está ali na imagem, também tem essa separação ali, traz essa expressão também, essa característica. Os artistas mais famosos destacam nessa aí, o Edvard Munch, né, que é a obra do Grito aí, 1862-1994, o Wallace Kandinsky, né, Paul Kim, Franz Marc, né? Então são os artistas que destacam nesse movimento. Agora nossas atividades explicam o que é o cubismo, depois vamos explicar o que é o futurismo, explica o expressionismo. Faça uma leitura da obra Grito, Edvard Munch, né? Então vocês vão fazer uma releitura, faça uma releitura da obra do Grito. Então vocês vão fazer um desenho aí, quando a gente fala releitura, tentar fazer uma cópia dessa imagem aqui, galera. Volta um pouquinho aqui só para vocês verem. Então vocês vão voltar aqui, ó, fazer essa releitura dessa imagem, né? Vocês vão usar as cores quentes e fria, lembrando, fria, azul, vermelho, azul, verde e violeta ali, ok? Tá expressa aqui, ó, tá na rola aqui nos traços. Então vamos misturar essa fundida, não pode ser aquele desenho perfeitinho, tem que ser rastelado, ok? Então você pode usar não precisa juntar a tinta, não funde a tinta, elas não se fundem, são separadas justamente para dar esse exagero, essa dramaticidade aí, viu? Então vocês organizam direitinho aí a atividade e manda pra gente aqui no formulário, ok? É isso aí, galera. Reproduzindo essa atividade, vocês encerram essa atividade da semana 3, tá ok? Depois enviando o formulário pra gente, vai ter um formulário só da semana 3 e 4, então vocês vão enviar essas atividades pra gente. É isso aí, galera. Inscreva no nosso canal aí. Um abraço para vocês e até a próxima.